Boa tarde, pessoal. Vamos dar prosseguimento à série aqui. Essa, acho que essa é a terceira vez que eu faço uma palestra grande sobre o tema de Python com o que a gente chama casualmente de metaprogramação, né? Ou seja, usar alguns recursos avançados do Python, como decorators, metaclasses, e eu tenho brincado também com os frames de execução, para fazer alguma coisa, né? Eu vou tentar ir um pouco mais devagar agora no começo da palestra. Então, esse primeiro exemplo simples que eu fiz aqui é o seguinte: às vezes a gente gosta de brincar com one-liners, né? Fazer código em uma linha em Python. Em Python você, de fato, consegue fazer qualquer coisa em uma linha. Mas uma coisa que em Python tem por design é que para você alterar uma variável, você tem que criar um statement novo, né? Alterar uma variável em Python é um statement e tem que ser separado. O Guido fez de propósito para você não poder fazer um comando que está realizando alguma coisa e ter como efeito colateral alterar outra variável. Só que às vezes, se é uma expressão um pouco mais complexa, você precisa usar variáveis, né? Então, o Wiki que eu diga, que também gosta de fazer programas online. Tá? Bom, aqui tem um jeito como, sem você fazer mais nada, você pode, numa expressão de uma linha, criar uma outra variável e reusar ela na sua expressão. Tá na tela aqui. O que acontece? Se eu quisesse fazer uma iteração que variasse com i ao quadrado, mas eu quero ter uma variável para i ao quadrado, não posso fazer i ao quadrado na minha expressão. No caso, a minha expressão está aqui. Ó. Eu coloquei i ao quadrado na variável a. Tá. Como é que eu fiz isso? Esse aqui é um list generator, normal de Python, se olharem aqui. Tá? Para cada i, no xrange de 5. O que eu faço? Eu pego o segundo item dessa tupla aqui. Bom, o segundo item é a expressão que eu quero usar as variáveis que eu criei. Poderia pegar o penúltimo, né? E aqui, para criar a variável, o que eu faço? Eu chamo locals. O locals retorna o dicionário onde estão definidas as variáveis locais. Tá? Aí eu posso trabalhar nas variáveis locais como se fosse um dicionário. Tá? Só que se eu tentar usar um dicionário como se usa um dicionário normalmente, ou seja, fazer o dicionário e colocar a chave aqui e alguma coisa, o que acontece? Isso aqui, o sinal de igual, ele é ilegal numa expressão de uma linha. O sinal de igual ele é um statement. Em Python é um comando. Então eu não poderia usar igual. Mas em dicionários, o sinal de igual só faz chamar o método setItem lá dentro. O setItem. Então eu seto item no locals, nome da variável, e a expressão que eu quero. E eu crio a variável aqui, tá? Como uma tupla. Cada elemento da tupla é processado separadamente, em sequência. Tá? Depois que eu criei a variável aqui, se eu fizesse mais elementos separados por vírgula, eu poderia criar mais variáveis locais. E aqui no último elemento da tupla, eu estou livre para usar todas as variáveis. Depois eu só pego a parte que me interessa da expressão aqui. Tá? Bom, é claro que se você fazer uma coisa assim para ficar mais curto, não vai ficar mais curto nem mais legível. Você pode, brincando com frames, né, fazer isso aqui. Fica bem mais interessante. Eu criei uma função set, que faz exatamente o que aquilo faz, mas ela pode ser chamada de fora. Tá? Para isso, o que eu faço? Eu preciso usar o frame de execução. Porque se aqui nesse set eu tentasse pegar o locals, ele ia pegar o dicionário local dentro da função set. Eu ia alterar a variável aqui dentro. Na hora que eu retornasse uma expressão de uma linha, a variável não ia estar alterada. Então eu preciso, dentro desse set, alterar a variável que estava... a variável do lugar onde ela foi chamada. Tá? Então a gente usa para isso em Python os frames de execução. O que são frames de execução? São vários objetos que contêm dicionário de variáveis locais, variáveis globais, o objeto de código, do código que está sendo executado no momento. Cada vez que você faz uma chamada de função, é criado um novo frame, onde tem todos os atributos de novo. O código que está sendo executado, variáveis locais, variáveis globais. E dentro do módulo inspect, esse módulo da biblioteca padrão, tem uma função currentFrame, que deixa você pegar o frame ou o atual, se você passar 0 aqui, ou qualquer frame na pilha para trás. Tá? Esse aqui, se alguém notou o código da minha última apresentação dessas, eu não usava esse currentFrame ainda, eu usava um outro cara, o stack, inspect.stack. Mas o inspect.stack, ele faz um monte de introspecção na pilha, e ele é lento. Para o próximo exemplo que eu vou mostrar para vocês, usar o stack em vez de currentFrame deixava inviável, ficava lento demais.
Esse aqui não. Tá? E um dos atributos do frame é o f_locals, que é o próprio dicionário de locais. Então, esse aqui é o dicionário das variáveis locais do código que chamou a função. Eu altero a variável aqui e vira o valor. Eu posso alterar variáveis então com a chamada função. Se eu colar isso aqui, eu posso agora reescrever esse código com isso aqui, né? Tá, é com i ao quadrado, né? Aqui. Tá aqui. Então esse aqui é um exemplozinho bem simples. Tá? Uma outra coisa que se faz também usando os frames, e que é interessante, às vezes você quer fazer coisas com Lambda, vamos usar Python como uma linguagem funcional, né? Eu quero usar funções anônimas e fazer onliners, ou onliners de muitas linhas fazendo um monte de coisas. Aí você descobre que você não tem como, dentro de um Lambda, fazer referência ao próprio Lambda. Você não consegue fazer um Lambda recursivo. Tá? Em algumas linguagens dá para fazer isso. Bom, como é que você resolve isso? No frame, você tem referência ao objeto de código. O objeto de código ele é um objeto que é um dos atributos do objeto função. Uma função é um objeto que tem o quê? Anota quantos parâmetros recebe, anota os parâmetros padrão, anota a porção de coisas e o objeto de código. O objeto de código é o bytecode que é efetivamente executado. Então eu fiz uma função parecida, que é esta aqui, recursive lambda. Tá? A coisa começa a ficar um pouquinho maior. Tá, este aqui tinha umas linhas grandes aí, né? Deixa eu colocar a numeração na linha também. Acho que é esse botão. Tá. Bom. E o que acontece? Eu criei uma função então que eu chamei de myself, que eu posso usar dentro de um código lambda, e esse myself vai ser uma função que vai ser o próprio lambda que está sendo definido. Tá? Se alguém por daqui estava no FISD, estou vendo algumas pessoas estavam, né? Eu mostrei isso aqui no FISD a primeira vez. Tá? E a ideia então é pegar o frame, igual eu fiz anteriormente. Dentro do frame eu pego o código, só que o código na função ele não pode ser chamado diretamente. O código não é diretamente executável. Ele tem que ser parte de uma função para ser executado com parâmetros. Então, a primeira coisa, eu coloco esse código dentro de um cache de lambda. Senão eu vou estar criando uma nova referência à minha função lambda. Aliás, uma nova função lambda para cada vez que ela é chamada. Eu só quero criar uma vez dentro do meu cache de funções lambda. Então eu quero que esse código ele tem um ID, né? O ID é o endereço de memória onde ele está, coincidentemente, mas só preciso que seja um identificador único para o objeto de código. Aí eu vejo se ele não está no meu cache. Se não tiver no cache, é a primeira vez que essa função usa o myself. Aí eu acrescento ela lá. E o lambda cache é um simples dicionário cuja chave é o ID. Tá? E aqui é a chamada chave, né? Ela, a partir do objeto de código do frame, ela cria outra função. Então, efetivamente, ele cria uma função que funciona igual ao lambda, usando os globals do lambda, com o nome de lambda, tá? Sem parâmetros. Aqui ela não funcionaria para lambdas que tivessem parâmetros padrão, parâmetros default, tá? E usa o corpo de código do lambda. E aí eu chamo essa função nova do que está no cache com os parâmetros que foram passados. Então aqui está um exemplo disso aí para calcular o fatorial, por exemplo. Então eu tenho até aqui a minha função lambda fatorial, que é o fatorial recursivo, que é o primeiro exemplo que a gente vê sempre vai ver função recursiva, né? A função retorna o número vezes ela mesma, vezes o fatorial do número menos 1, a não ser que o número seja 0. Nesse caso retorna 1. Tá? Então se o número for 0, esse aqui é o if inline do Python, né? Uma sintaxe nova do Python 2.6, eu acho, ou 2.5. Sim, 2.5, né? Mas mesmo assim eu vejo, o pessoal faz pouco uso ainda, né? Tem, por causa de muitos frameworks, muitas instalações de Linux, de Python em servidor que estão no Python 2.4. Às vezes você vê código, o pessoal tem usado pouco o operador ternário. O pessoal pediu tanto, usava aquela gambiarra maluca de AND/OR, tá? Que não era o melhor jeito de fazer com AND/OR. O esquema de tupla funciona melhor. Tá?
Então, se x existir, retorna essa expressão. Se x é 0, se eu tinha um valor falso, retorna 1. Tá? Então, no caso, x vale 3. Tá? 3 vezes o próprio lambda de 2. Tá? E esse mais self que ele faz? Ele faz isso aqui. Ele cria esse próprio corpo lambda como uma função a mais dentro do lambda cache. E pode funcionar só colando ali também. Aqui. Certo? E claro, né, depois que eu criei a função lambda que faz tudo isso, esse parênteses aqui é para eu chamar a função lambda. Né? Em Python, aqui você tem uma expressão cujo resultado é um objeto. O objeto é um objeto de código executável. Aliás, é um objeto função, né? E o objeto que é chamável. Então, o objeto chamável, seguido de parênteses e uma expressão de parênteses, é chamado com isso aqui como parâmetro. Tá? Isso aqui calcula o fatorial de 5. Opa! Ah, faltou aqui, não colei o import. Tá? O function type, em Python, é a classe da função. Ou seja, a função em Python todo mundo sabe que é um objeto. Como é um objeto, ela tem que ter uma classe. Tá? E o function type, então, ele é a classe que você chama para criar uma função. Quando a função é uma instância dessa classe. E se você olhar aqui no types, tá? Sabe de onde que vem o function type? O cara simplesmente faz isso aqui. Type lambda. Qualquer coisa assim. Tá? Isso aqui faltou um parênteses. Esse autocomplete está pondo parênteses aí não. Tá? Então, dentro do function type mesmo, isso aqui está só botado para ser bonitinho assim. Mas agora vai funcionar meu fatorial. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Tá lá 120. Se alguém souber outros fatoriais de cor por aí. Ou a gente pode brincar com os menorzinhos para a gente ter certeza. Eu fiz o Fibonacci também. Tá? Então esse aqui é o Fibonacci fazendo uma única chamada de fatorial, né? Que a gente consegue fazer em Python porque a gente tem parâmetros opcionais. Tá aí. Ok. Bom. Aí outra coisa que é novidade, na verdade eu mandei para a Python Brasil já há algum tempo, mas não foi apresentado em palestras desse tipo ainda, do MetaPython. Essa aqui, aparentemente ela tem menos utilidade até do que essas que eu mostrei até agora. Só que ela partiu de uma demanda real. Eu assisti um vídeo da PyCon 2010, tá? E o palestrante, tem até o nome dele aqui, tá? Matheus Amiga. Se alguém foi na PyCon, talvez tenha visto a palestra dele. Estava falando de um projeto que ele estava fazendo e, de repente, é um framework que ele fez lá para alguma coisa. E ele precisava declarar funções e ele não queria que essas funções que ele declarava, ele declarava funções e depois ele colocava as funções dentro de outra classe. Então ele criava uma função no corpo nativo do módulo, no corpo do módulo, depois ele só queria usar essas funções como método de outra classe. Em Python é fácil, você pega a classe .atributo igual a essa função daqui, resolveu esse problema. Só que nesse processo o que acontece? Se o nome da função fosse igual ao nome de alguma função que já existisse no corpo do módulo, no globals do módulo, ele sobrescrevia isso. Por exemplo, se ele quisesse criar uma função de nome len ou de nome help, tá? Ele sobrescrevia isso e comprometia o funcionamento do namespace a partir dali. Né? E aí na palestra dele mesmo ele falou, puxa, olha, se alguém souber de um jeito de eu declarar uma função no corpo do módulo, tá? E conseguir não sobrescrever o que existe no corpo do módulo com aquele nome, me fala, né? Aí você começa a pensar, pô, isso é complicado, né? Porque a hora que você declara a função, a hora que acabou a função, o Python já associou a função nova que você criou com aquele nome. Se você faz isso aqui, deixa eu ver se eu coloco isso aqui no apoio. Alô? Não.
Então, em Python, na hora que você faz isso aqui, acabou. Tá? O A agora vai naquela função. Qualquer coisa que fosse o A antes. Mas, aí em Python a gente aprende às vezes que os decorators são como se fossem funções que processam funções. E aí você pega... Então você aprende que, por exemplo, se eu tiver um decorator tipo class method, ou qualquer coisa assim, eu poderia pegar e fazer, olha, eu quero que esse A seja um class method. Então tem o decorator, em vez de fazer @class method, e aí declarar a função A aqui, que são decorators nativos, né? Você poderia fazer sempre, definir o A, como está aqui, e aqui embaixo fazer A igual class method de A. Mas isso aqui não é a mesma coisa. Quando você faz um decorator, ele chama o decorator com a função antes de dar um nome para ela. Então, antes do namespace sobrescrito. Isso foi olhar justamente quando eu vi essa demanda do rapaz. Então é possível você fazer um decorator que recebe um objeto função pronto para ser instanciado para receber um nome, mas antes ele receber um nome. Aí esse decorator só precisa olhar o que está usando aquele nome, pega a função, despacha para o destino final dela, dentro da classe que ele for usar, ou o que for, tá? E restaura, e o decorator retorna o objeto que estava usando o nome antes. Aí o objeto que estava usando o nome antes continua usando o nome. Na verdade, seria como se tivesse um namespace da função. Você tem um namespace. Eu tenho, isso, o decorator que cria o namespace da função. Né? E não altera a função local. Né? Então, está aqui, apertando os números de linha, etc. Ficou espremido aqui. Como é que está? Já está cortando, né? Vou fazer um pouquinho mais para cá. Aqui. E a gente tem que ter um compromisso entre fontes grandes. Posso mudar a orientação. Tá? Na verdade, aqui é simples. Eu poderia colocar em várias linhas. É que eu quis colocar num get só. É que o default do get está aqui. Tá? O que eu faço então? Eu tenho um decorator. Como o decorator que vai receber uma classe para onde ele vai mandar a função, tá? Então eu tenho que ser um decorator que retorna uma função que é o real decorador. Né? É aquela história de você ter um decorator que usa parâmetros. Então o decorador de verdade é esse aqui. Só que ele vai usar essa variável classe que é usada no decorador aqui, imediatamente antes da classe. Né? Então eu quero adicionar coisas na classe A. Isso aqui retorna essa funçãozinha aqui dentro, que é o add_to_class. Tá? E o que isso aqui faz? Ele lembra o nome da função, para poder usar depois, para poder usar a partir daqui. Né? É o nome que ele quer manter intacto. Recupera o frame a partir de onde ele foi chamado, o decorator foi chamado, porque é o frame onde existe o nome que eu não quero sobrescrever, o nome que eu quero preservar. Tá? Aí eu descubro se esse nome está ligado a alguma coisa antes e pego isso. Por isso aqui tem uma chamada de get, tá? Só que ela faz o seguinte, ela está concatenada. Ela tenta pegar primeiro no globals, tá? Primeiro tenta pegar no locals. Se falhar pegar no locals, tá? Então tenta buscar o nome no locals. Se falha, ela vai buscar o nome no globals do frame. Se falha, vai tentar no built-ins do globals, que eu descobri que é outro lugar onde os nomes ficam. Tá? Tem um under built-ins, por exemplo, onde fica um help, ficam algumas coisas lá. Tá? Se não tiver nem no locals, nem no globals, nem no built-ins, desiste e manda um nome. Tá? E é o único efeito colateral disso. Se o nome não existia antes, o nome fica associado ao nome. Ele passa a existir, eu não tenho como apagar o nome, de fato. Tá? E aí eu retorno esse previous mine, esse objeto que existia antes, qualquer que ele fosse. Tá? O exemplozinho está aqui. Então eu tenho aqui uma classe em branco. Eu não coloquei esse cara lá ainda, né? Eu não consigo dar um delta aqui de dentro. Esquece, acabei minha execução, na hora que eu acabo minha execução, aí o Python vai continuar a execução e vai associar o nome. Aí eu não tenho mais controle, não está mais rodando meu código. Então eu pensei. Tentei pensar no jeito, aí eu não consegui. Aí é minha vez. Se vocês pensarem no jeito, podem mandar um e-mail depois. Tá? Aí a gente cria uma classezinha em branco. Ok? E aí
Então tá lá, né? O help, por enquanto, nosso amigo help do Python. Tá? Eu chego aqui e quando eu decorator ele cria uma função help que só imprime a documentação da classe. Tá? Eu chamo help, eu continuo com o nosso amigo help do Python, mas a.help. Tá? Eu tenho que passar uma instância do A, né? Tá bom. Tá lá. Ok? Então isso aqui funcionou, eu mandei para o cara, ele estava viajando, depois de 2 meses ele respondeu, dizendo, talvez eu vou vazar. Esse aqui está no cookbook da Python Brasil. Tá? E ficou bem curtinho, e de fato esse aqui não teria problemas para usar, no caso dele lá que ele tem essas necessidades específicas. Né? Tá bom. Até que hora vai, Rodrigo? São 3h30 agora, acho que mais é 3h45. 3h45, né? Bom, que agora acabou a parte fácil. Vamos passar para a parte... Tem a programação orientada a aspectos, eu falei bastante no Fizzly. É bem interessante, mas é complicado. Vamos pegar então a novidade, para quem isso aqui está muito fácil, acompanhou as outras palestras, né? Vamos pegar a parte difícil. Aqui. Tá? Bom, esse carinha aqui, ele não tem mais coisa de 8, 10 linhas, ele tem quase 300 linhas de código tão complexo quanto vocês viram até agora. Então não vou mostrar ele linha a linha. Né? Qual que é a ideia disso? É você poder ter um objeto em Python e transformar esse objeto num objeto que é gravável. Todas as ações que você faz com esse objeto ficam gravadas em metadados que estão associados ao objeto. Além disso, depois eu extraio esses metadados e crio um objeto de mock a partir desse. Um objeto que simula o objeto que foi gravado e pode ser reusado, só que sem chamar as funções reais. Por exemplo, eu mando ele gravar as ações que acontecem com o arquivo. Tá? Aí eu passo esse arquivo para alguma coisa que use arquivos, por exemplo, um Python ou um gravador XML da vida. Depois eu recupero isso, né, e eu tenho lá dentro, na verdade o objetivo não era bem esse, né, mas eu consigo fazer todas as chamadas que foram feitas para aquele arquivo. Ou todos os, se for dar um seek, write, read, tá? Ou mais ainda, né, depois o objeto que eu crio de falso, ele pode responder com as mesmas chamadas, resultando nos mesmos valores. Então, se eu crio um objeto do tipo que não funcionou para classes mais avançadas, eu queria depois, esse aqui é interessante o suficiente para ser transformado num produtinho legal depois. Tá? A minha ideia seria o quê? Está usando esse teste unitário? Você vai fazer um teste unitário que vai rodar no servidor? Se é um programa de janela que cria GTK, cria classes Qt, cria TK-Inter, cria janela na tela, ou vai criar Pygame, ou vai fazer conexão web, você não vai querer que seu teste unitário que está rodando no servidor precise de uma tela gráfica para você distanciar uma janela. Então a ideia seria gravar os testes que precisam da janela, depois de ter um objeto que responde como um objeto do GTK para aquelas chamadas. Se a pessoa chamar errado, ou se a pessoa precisar de um valor de resposta do GTK, o valor vai estar lá. Mas ele não vai criar a janela do GTK. Tá? Vamos ver aqui. Então aqui é o raciocínio que eu estava fazendo antes de começar a criar um negócio. Né? Então eu marco um objeto como gravável e eu vou no console interativo do Python e uso esse objeto. Eu faço chamadas para ele, passo ele com parâmetros para outros lugares. Tá? A hora que eu acho legal, ele gravou informação suficiente, eu recupero esse objeto, pego toda a história dele e crio um objeto falso que pode responder exatamente igual ao objeto original respondeu para todas as chamadas que foram feitas. Tá? Para quem gostar de metaclasses e coisas parecidas, isso aqui é interessante porque ele cria metaclasses dinâmicas. Vamos ver usando isso aqui um pouquinho, depois a gente volta às metaclasses dinâmicas. Ok? E a parte de metaclasses dinâmicas não ficou curta. Eu estava vendo agora, durante a palestra da Leia, eu fiz uma coisa, tem uma coisa aqui que poderia estar fatorada para fora. Em particular, essa funçãozinha com outra função aqui dentro pode estar fora da classe, no topo. Tá? E ela é grandinha. Tá? E isso aqui, bom, vamos usar isso aqui. Tá? Esse aqui eu vou importar, não vou colar. Tá? Eu chamei ele por enquanto de Mocotó. Tá? Depois do Moquito e outras coisas que eu vi aí. Tá? E a minha ideia depois fica inclusive tranquilo acoplar nisso, uma outra parte, uma terceira parte, que seria um cara que a partir dos objetos gravados, cria testes para Unity para isso, né? Unit test.
Tá? Bom, aí vamos pegar um objeto A e colocar lá o número inteiro, por exemplo. Tá? Eu falo, não, olha, A não é mais o A, agora um recordable do A. Perdão, né? Mocotó.recordable. Tá, eu agora quero ver o A, tem 10, A mais 5, deu 15, A elevado a 3, deu 1000. Tá? O que mais a gente faz com números inteiros? Bom, deixa pra lá. Agora eu faço assim, eu tenho um atributo escondido no A, isso aqui. Tá? Onde eu todas as chamadas que eu fiz, com os metadados que eu preciso para reimplementar as chamadas. E eu tenho no Mocotó um cara que eu posso fazer isso aqui. B igual mocotó.mockFactory. Eu passo o nome que eu quiser para ele. O nome da classe em geral. E eu passo para ele aqueles metadados. Tá? Só que os metadados eu não passo direto aquele access list. Eu preciso achar uma outra função do Mocotó que ele recupera aqueles dados. Vamos supor que aquilo lá fosse o A não fosse um número, fosse uma classe. Depois a gente vai ver. E da classe eu fosse chamar os métodos. Ele precisa fazer o wrap dos métodos também, todas as coisas que ele chama. Então ele faz isso recursivamente. Ponto expand tree, se não me engano. Extract tree. Tá? Extract tree do A, pega aqueles metadados de volta. Legal. Agora eu quero ver quanto que é B. Tá joia. B mais 5. Muito bom. B ao cubo. Legal. E B mais 6? Não. Tá? O B não é inteiro. O B é um objeto mock. Ele só finge que é um inteiro e só vai responder como inteiro para aquelas operações que eu gravei. Qualquer outra coisa, nada feito. Tá? O interessante também é o seguinte, uma outra coisa que eu tinha tentado fazer uma outra vez, para outra palestra, aliás, no ano passado, não tinha dado certo. Para essa palestra aqui funcionou. Nesse aqui funcionou como um efeito colateral, né? Que é o que? Eu poder ter um encapsulador de um objeto que altera o objeto, que encapsula o objeto original, né? sem eu precisar mudá-lo. Por exemplo, o meu A é um inteiro, 10, né? A gente normalmente não pode mudar inteiros. Eu tenho um ID do A. Se eu quisesse agora mudar o A, mas sem mudar o objeto A, eu não consigo. Só que eu tenho o número mesmo está gravado dentro do A.original. Acho que ele fica escondido. Isso é que se chama original mesmo. Em algum lugar aqui tem. Underscore origin. Ok? Então minha variável A pode manter o mesmo ID e ser um 5 agora. Tá. Então está igual ao ID ali de cima, só que o A agora é um 5. Tá? Essa coisa está simples, né? Na verdade, se eu fizer esse como agora o mesmo chamado a rep deu outro valor, ele vai usar só o último. Se eu fizesse agora, se criasse outro objeto, né? E funciona para objetos mais complexos que inteiros também, tá? Eu testei para arquivos, eu testei para chamadas ao SQLite, eu testei para... Marquei aqui em cima. Oi? Você pode explicar de novo rapidinho essa história do 5 aí, do original? Tá, o que acontece? Normalmente você tem um inteiro em Python, um número em Python, você não consegue... É um objeto imutável, né? Cada vez que você tenta mudar ele, você não muda ele não é alterável. Então, o número continua inalterável, mas o objeto que se comporta como número, que é o meu recordable, aí não é o número. Então, dentro do recordable, eu altero a referência do número que tem lá dentro. Para quem está vendo A, ele continua sendo A. Tá? Então, eu posso ter um número ou uma string que foi alterado. Se eu passar uma tupla para alguém, tá? Ela se comporta como uma tupla. Isso aqui pode dar pau, por exemplo, que esse A ele pode servir como chave de dicionário. Tá? E de repente o número que está lá e o hash que ele responde muda. Não é bom. Não fica, o funcionamento disso não fica consistente. Tá? Entendeu a ideia? Isso é só brincadeira mesmo. Tá? A ideia do recordable é interessante, você pode usar para algumas coisas. Né?
Só que, por exemplo, a hora que você vai chamar para biblioteca, justamente as bibliotecas que eu mencionei, que são as complicadas de você estar rodando no servidor para teste, onde eu queria gravar, por exemplo, se eu quisesse fazer testes unitários para Pygame, mas eu não quero ter um display no servidor que está rodando os testes, na integração contínua. Eu queria, então, passar um objeto que fingisse que fosse uma superfície de Pygame, uma tela do Pygame. O jogo fizesse todas as demonstrações na tela, pegasse todos os resultados, mas sem precisar de uma tela real para escrever. Tá? Só que aí a hora que eu tentei gravar as coisas do Pygame, aí deu pau, não funcionou. Né? Com o GTK eu tive problema, com o TK Inter eu tive problema, todos esses caras, porque eles fazem chamadas a muitas coisas nativas em C. Em geral, um cara que está fazendo só em Python, isso que eu fiz aqui já funciona bem. Tá? Funcionou com o PIL, tá? O Python Image Library. Eu consigo fazer um negócio que finge que é uma imagem e não é uma imagem. Né? Com SQLite também. Tá? Para arquivo também funcionaria. A gente pode criar um objeto mais complicado. E ele consegue fazer com módulos. Né? Eu consigo embrulhar um módulo inteiro nisso. E todo uso que eu faço do módulo, depois eu posso passar para eu posso, por exemplo, ter que testar ou fazer um módulo rodar com todos os objetos falsos. O cara não pode acessar o MySQL, ele vai ter que testar tudo que ele tinha feito originalmente com o MySQL. Tá? Eu importo o módulo, faço, olha, naquele módulo MySQL agora é o meu mock do MySQL. Todas as funções que ele fez antes vão embora. Né? Então, por exemplo, módulo math. Né? Import math. Acho que eu vou fazer um import asterisco aqui. Ok. Tá? E aí, os math.py. Ok, o que mais tem lá? Joia. Tá bom. E agora... Por que expand tree? Porque só aquela lista que eu pego um access list, ele pega a lista chamada só objeto. Esse extract tree pega todos os objetos que tem um access list recursivamente. Aqui. Ok. Então, math.py. Tá bom. Então é isso aí. Vou deixar parar por aqui agora, para ficar dentro do tempo. Bom, perguntas? Mais algumas, se tiver? 4 minutos? Eu acho que só se não tiver perguntas. Senão... Tá? E a ideia desse aqui, a minha ideia, por quê? Porque você vai fazer desenvolvimento... eu sempre desenvolvi em Python, você precisa desenvolver até, com testes. Né? Agora, sempre desenvolvi em Python, o quê? Escrevendo a função direto, e eu testo a função da própria console do Python interativo. Eu não faço arquivo de teste. Só que aí tem um problema, você não tem não tem uma função de teste, não tem um arquivo de teste. Então a minha ideia com isso aqui é, a partir dos testes que eu faço do console interativo, eu poder gerar um teste de PyUnit sem precisar parar para escrever o PyUnit. Tá? E não está pronto, eu preciso aperfeiçoar ele para realmente chegar nesse ponto aí. Mas é interessante. Faltou mostrar o código disso. Né? Claro que não dá para entender tudo aqui. Primeira coisa. Esses caras aqui eu não embrulho, eu não tento fazer o wrap deles. Então, os objetos simples do Python, que tornam uma coisa só, eu não... Tá? Eu devolvo. Então, é uma função needs wrap. Eu tentei fazer isso fazendo outras coisas antes, por exemplo, verificando se ele tinha um call, alguma coisa assim. Tá? Aí eu tenho uma funçãozinha que se chama meta-recorder, que gera a meta-classe dinamicamente. Por que precisa gerar a meta-classe? Bom, basicamente... Para conseguir gravar todo o acesso que é feito a um objeto, eu poderia sobrescrever só o get attribute do objeto. Né? Seria só um decorator do objeto, uma coisa que embrulha o objeto, né? Onde eu pego o get attribute dele, aqui. Esse aqui. Tá? Ficou um pouquinho grande também porque ele tem que tratar alguns corner cases. Então dá uns 3, 4 ifs, fica aparentemente grande aqui. Né? Se reduzir a fonte não é tão grande. Só que quando você usar operadores, como mais, menos, todos os operadores são under, em Python, os operadores
quando o Python usa operadores, não chama o método do objeto. O Python chama o método da classe. Quando você vai fazer um 5 mais 10, tá, o método add que é chamado não é do objeto 5. É da classe dos números inteiros. Tá, então eu preciso colocar o add que grava na classe. Então eu crio uma metaclasse a partir do tipo do objeto-alvo. Então se eu vou embrulhar o 5 ou o 10, como eu mostrei para vocês, né? Aqui eu crio uma metaclasse para embrulhar inteiros. Essa metaclasse, então, ela percorre todos os atributos do inteiro, tá? E todo atributo under que ele encontra, tá? Ou seja, se não for under, tá? E se não for new, e não funciona também embrulhar o método new, tá? Ele continua e não embrulha. Os outros, add, sub, todos eles, né, ele embrulha e começa a gravar os atributos. Então, a hora que eu faço 10, a hora que eu fiz aquela coisa do número 10, né, ele grava a chamada ao add do número 10. Então, ele precisa chamar aqui. Esse código aqui provavelmente dá para fatorar, porque ele é muito parecido com o código que está dentro do chamado getAttribute embaixo, né. Depois eu tenho que fazer uma coisa parecida também para criar o objeto de mock. Ele pega esses metadados e recria um objeto que tem todos os atributos, mas com respostas já conhecidas. Se a resposta que é exigida não é conhecida, ele gera um valor erro, né? Tá, e aí ficou grande esse negócio. Ligando os números de linha aqui. Tá, vamos até a linha. Então eu precisei em algum momento fazer um flatten tree aí, uma coisa simples, mas não tinha. Tá. E eu fui pondo nomes engraçadinhos, né? Temos o Meta Mock Factory. Tá. Eu sei que no fim dessas contas, tá, como eu falei, o negócio é recursivo. Essa Mock Factory, que é o que está aqui embaixo, que eu chamo, né? Deve estar aqui. É isso aqui. Ele ficou bem grande, mas ela é chamada lá de cima sem nenhum pudor, né? Pelos outros caras. Ela é chamada recursivamente, acabou. Não, olha, eu vou precisar, por exemplo, a hora que eu crio, vou fazer o wrap de um arquivo tipo, um objeto tipo arquivo, a hora que você chama o write, opa, preciso fazer um mock desse método write do arquivo. E chama o mock factory para o write, né? Lá de dentro, na hora que o acesso é feito. E eu estava com medo, isso aqui eu tinha colocado, na hora que eu estava fazendo, eu fiz um mecanismo para evitar a recursão infinita, né? Falei, nossa, isso aqui vai descer, uma hora vai se expandir na memória. No fundo, só fazendo esse limitador aqui, que não embrulha os objetos nativos simples de Python, tá? Resolveu o problema. Eu consegui embrulhar o módulo GTK inteiro, o módulo TK inteiro, tá? E funciona até certo ponto. Chega um ponto que realmente a hora que eu vou usar o objeto de mock que dá que pipoca, né? Em particular com o Pygame eu consegui uns segmentation faults. Isso aí é fora do Python. Legal. Tá? Bom, é isso aí, pessoal. Tá? Eu coloquei aí, se alguém quiser escrever depois, tá? Pode me escrever no JSBueno ou python.org.br. Próximo.